Você já imaginou acordar com seu corpo coberto de feridas purulentas? Ou descobrir sua casa completamente infestada de rãs em sua cama, em seus fornos, em seus recipientes de comida? Ou pior ainda, ter sua pele literalmente comida viva enquanto você assiste impotente? Estas não são cenas de filmes de terror, mas pragas reais enviadas por Deus como punição segundo a Bíblia. E a praga número 2 da nossa lista é tão nojenta que vai fazer você agradecer por cada dia que passa sem uma condenação divina. Bem-vindos aos segredos nojentos da Bíblia. Hoje vamos explorar as 7 pragas mais repugnantes que Deus enviou como castigo segundo as Escrituras Sagradas. Enquanto muitos preferem focar no Deus amoroso do Novo Testamento, as Escrituras também mostram um Deus que não hesitava em usar pragas e doenças horrendas para punir tanto nações quanto indivíduos que o desafiavam. Estas pragas não eram apenas simbólicas, eram manifestações físicas e brutalmente reais de julgamento divino. Prepare seu estômago para conhecer os castigos mais nojentos que já atingiram a humanidade, segundo a Bíblia. E lembre-se, a praga número 2 é tão perturbadora que você talvez queira pular essa parte. Mas a curiosidade provavelmente vai falar mais alto. 7. Praga das rãs do Egito. Em Êxodo 8, 1-15, encontramos a segunda das 10 pragas do Egito, a infestação de rãs. Deus ordenou a Moisés: estende a tua mão com o teu cajado e faze subir rãs sobre a terra do Egito. O que se seguiu foi um pesadelo de proporções bíblicas. A Bíblia descreve como as rãs subiram e cobriram a terra do Egito. Elas não ficaram apenas nos campos e rios, invadiram as casas, os quartos de dormir e até mesmo as camas. O texto especifica que as rãs entraram nos fornos e nas amassadeiras de pão dos egípcios. Para entender o quão nojenta era esta praga, precisamos considerar a escala e as implicações práticas. Estimativas conservadoras sugerem que bilhões de rãs teriam sido necessárias para cobrir todo o Egito. Imagine acordar com dezenas de rãs pulando em sua cama, esmagando algumas acidentalmente enquanto se move. Imagine tentar preparar comida com rãs caindo em seus utensílios e ingredientes. O detalhe mais nojento ocorreu quando a praga terminou. Êxodo 8, 13 e 14 relata: as rãs morreram nas casas, nos pátios e nos campos, e as ajuntaram em montões, e a terra cheirava mal. Bilhões de rãs morreram simultaneamente, criando montanhas de carcaças em decomposição por todo o Egito. Em um clima quente como o do Egito, estas carcaças teriam começado a apodrecer quase imediatamente. O cheiro de bilhões de rãs em decomposição sob o sol escaldante do deserto teria sido insuportável. Pior ainda, a decomposição teria atraído insetos e vermes, criando um ciclo de putrefação que duraria semanas. Historiadores estimam que a limpeza dessa catástrofe biológica teria levado meses, com egípcios forçados a usar pás para remover montanhas de rãs putrefatas. O odor teria impregnado roupas, casas e até mesmo a comida, tornando quase impossível escapar do constante lembrete do poder divino. 6. Praga de tumores dos filisteus. Em 1 Samuel 5, 6, 12, encontramos a história de como os filisteus foram afligidos com uma doença misteriosa e nojenta após capturarem a Arca da Aliança de Israel. O texto hebraico descreve que eles foram atingidos com ofilim, geralmente traduzido como tumores ou inchaços. A Septuaginta, versão grega, é mais específica, falando de hemorroidas. Muitos estudiosos modernos sugerem que pode ter sido uma forma de peste bubônica, caracterizada por bubões, inchaços dolorosos nas áreas linfáticas como virilha, axilas e pescoço.
Independentemente da identificação exata, o texto deixa claro que esta doença era extremamente dolorosa, vergonhosa e frequentemente fatal. 1 Samuel 5,12 menciona que os que não morriam eram atacados com tumores e o clamor da cidade subia até o céu. O detalhe mais nojento desta história é a solução que os filisteus encontraram. Por recomendação de seus sacerdotes e adivinhos, eles criaram 5 representações de ouro de seus tumores e também 5 ratos de ouro, sugerindo que a doença estava ligada a uma infestação de roedores. Estas réplicas de tumores foram enviadas junto com a arca como oferta de culpa. Imagine o processo de criar estas réplicas douradas. Os ourives filisteus teriam precisado examinar detalhadamente os tumores das vítimas para reproduzi-los com precisão, pustulosos, inflamados e realistas o suficiente para aplacar a divindade ofendida. Alguns tumores da peste bubônica podiam crescer até o tamanho de uma laranja, com centros necróticos pretos e bordas púrpuras inchadas. Arqueólogos realmente encontraram pequenos objetos de ouro em forma de tumores em escavações na região, possivelmente indicando que este tipo de oferta votiva era uma prática real. A ideia de uma cultura inteira tão desesperada que criava representações douradas de suas hemorroidas ou bubões inflamados para aplacar uma divindade estrangeira é uma imagem verdadeiramente surreal e perturbadora. 5. Praga dos piolhos, mosquitos do Egito. A terceira praga do Egito, descrita em Êxodo 8, 16 e 19, envolve uma infestação maciça de pequenos insetos. O termo hebraico quinim é traduzido diversamente como piolhos, mosquitos ou pulgões, dependendo da versão. Independentemente da tradução específica, o texto é claro quanto à escala. Quando Arão feriu o pó da terra com seu cajado, todo o pó da terra se converteu em piolhos por toda a terra do Egito. Esta não foi uma infestação comum. Foi uma transformação literal de cada partícula de poeira em um inseto mordedor. Considerando a geografia do Egito, um país desértico com vastas áreas de terra seca e poeira, a quantidade de insetos produzidos teria sido astronômica. Diferente de outras pragas onde os israelitas foram poupados, não há menção de Gósen, a região onde viviam, ser excluída, sugerindo que esta praga foi universal. Para entender o quão nojenta era esta situação, considere as implicações práticas. Se fossem piolhos, cada pessoa e animal no Egito teria sido infestado, com os parasitas se alimentando constantemente de sangue, causando coceira insuportável e potencialmente transmitindo doenças. Se fossem mosquitos ou moscas, o ar teria ficado literalmente preto com enxames, tornando impossível respirar sem inalar insetos. O detalhe mais perturbador: se assumirmos que eram piolhos, cada pessoa no Egito teria abrigado milhares deles. Os piolhos se reproduzem rapidamente, com as fêmeas pondo até 10 ovos por dia. Em poucas semanas, cada egípcio estaria carregando uma colônia de dezenas de milhares de parasitas. Sem tratamentos modernos, os egípcios teriam tentado estratégias ineficazes e nojentas, como raspar o corpo inteiro com objetos afiados, aplicar óleos e gorduras rançosas ou submergir-se em águas infestadas de crocodilos, frequentemente causando mais danos que alívio. A coceira constante levaria a feridas abertas que, infeccionadas no clima quente, transformariam o corpo em um terreno fértil para infecções secundárias ainda piores. 4. Praga da lepra de Miriam. Em Números 12, 1:15, encontramos a história de Miriam, irmã de Moisés, que junto com Arão criticou Moisés por seu casamento com uma mulher cusita. Como punição por esta rebelião, Deus afligiu Miriam com tzaraat, frequentemente traduzido como lepra. Este termo hebraico abrange uma variedade de condições de pele, não necessariamente a doença de Hansen, lepra moderna.
A descrição bíblica é vívida. Miriam tornou-se lepra, branca como a neve. Arão, olhando para ela, exclamou: Não deixes que ela fique como um aborto, que quando sai do ventre de sua mãe, já tem metade da carne consumida. Esta descrição sugere uma forma particularmente agressiva e rápida da doença, transformando a pele de Miriam instantaneamente. A comparação com um aborto, com metade da carne consumida, evoca a imagem de carne em decomposição ou necrosada, uma visão verdadeiramente horrível para seu próprio irmão testemunhar. Segundo as leis de purificação de Levítico 13:14, alguém com esta condição seria forçado a viver fora do acampamento, gritar impuro, impuro, quando alguém se aproximasse, e usar roupas rasgadas. Para Miriam, uma líder respeitada de Israel, esta humilhação pública teria sido quase tão devastadora quanto a aflição física. O detalhe mais nojento? A forma de Tsaraat, descrita aqui, parece ter sido hipopigmentação severa, combinada com necrose dos tecidos. A pele branca como neve sugere áreas completamente despigmentadas, enquanto a referência à carne consumida indica tecido morto. Sem tratamento moderno, Miriam teria enfrentado o horror de assistir seu próprio corpo literalmente apodrecer enquanto ainda estava viva. As feridas necróticas atrairiam insetos, exalariam um odor putrefato e potencialmente exporiam músculos e ossos subjacentes. A condição era tão repulsiva que mesmo após sua cura milagrosa, após 7 dias, a memória da visão de seu corpo temporariamente desfigurado provavelmente permaneceu com aqueles que a testemunharam. 3. Praga das úlceras, furúnculos do Egito. A sexta praga do Egito, descrita em Êxodo 9, 8, 12, é uma das mais visceralmente perturbadoras. Moisés e Arão pegaram punhados de cinzas de uma fornalha e as lançaram ao ar diante do faraó. Estas cinzas tornaram-se uma poeira fina que cobriu todo o Egito, causando furúnculos que arrebentavam em úlceras nos homens e nos animais. O texto hebraico usa a palavra shetim, que descreve feridas inflamadas graves, possivelmente carbúnculos, furúnculos grandes ou antraz cutâneo. O que torna esta praga particularmente nojenta é sua universalidade. Afligiu todos os egípcios e todos os seus animais. Os magos da corte foram tão severamente afetados que não podiam manter-se em pé diante de Moisés por causa das úlceras. Imagine a cena, um país inteiro onde cada pessoa está simultaneamente coberta de feridas dolorosas e purulentas. Cada movimento causaria dor quando as úlceras roçassem contra as roupas ou se rompessem, derramando pus e sangue. A condição teria tornado impossível trabalhar, dormir confortavelmente ou manter qualquer semblante de higiene normal. O detalhe mais nojento? Carbúnculos e furúnculos severos não são apenas superficiais. Eles formam bolsas profundas de infecção sob a pele. Quando estouram, liberam não apenas pus, mas frequentemente tecido necrótico em decomposição, conhecido como núcleo do furúnculo. Sem antibióticos, estas feridas abertas facilmente se reinfectariam e se espalhariam. Se a condição fosse antraz cutâneo, seria ainda pior. Esta doença causa úlceras que desenvolvem centros pretos necróticos, daí o nome antraz, que significa carvão em grego. Estas lesões características geralmente não são dolorosas por si só, porque matam os nervos da área, mas são cercadas por inchaço extremo e inflamação dolorosa. O texto menciona que os furúnculos arrebentavam em úlceras, sugerindo um processo em 2 etapas. Primeiro, formavam-se dolorosos inchaços fechados sob a pele. Depois, estes rompiam, criando feridas abertas e vazantes. Com todo o egípcio simultaneamente afligido, o país inteiro teria se tornado um caldeirão de infecção, com o cheiro de pus e carne infectada permeando cada canto da sociedade. 1. Praga dos gafanhotos do Egito.
A oitava praga do Egito, descrita em Êxodo 10, 1, 20, é uma das mais visualmente alarmantes e ecologicamente devastadoras. Deus enviou um enxame de gafanhotos tão severo que cobriram a face de toda a terra, de modo que a terra ficou escurecida, e comeram toda a vegetação da terra e todo o fruto das árvores. Nada verde restou nas árvores ou nas plantas do campo em toda a terra do Egito. Para compreender a escala deste evento, precisamos olhar para enxames modernos de gafanhotos. Um único enxame pequeno pode conter 40 milhões de insetos. Enxames grandes podem conter bilhões ou até trilhões de gafanhotos, pesar milhares de toneladas e cobrir centenas de quilômetros quadrados. A descrição bíblica indica que este enxame era sem precedentes. Nunca antes tinha havido tantos gafanhotos, nem nunca depois haverá. Os insetos não apenas destruíram todas as plantas, mas também encheram as casas do faraó, as casas dos seus oficiais e as casas de todos os egípcios. O detalhe mais nojento: quando gafanhotos invadem estruturas humanas em números tão vastos, criam condições verdadeiramente repulsivas. Eles defecam constantemente, cobrindo todas as superfícies com excremento. Pisá-los é inevitável, produzindo um som de esmagamento e liberando fluidos corporais de inseto com odor forte. Os gafanhotos também morrem em massa, especialmente em espaços fechados. Imaginem acordar com camadas de gafanhotos mortos e moribundos em sua cama, flutuando em seu suprimento de água e contaminando todos os alimentos armazenados. O cheiro de bilhões de gafanhotos mortos seria uma mistura de quitina em decomposição e proteína apodrecida. Um odor que persistiria por semanas, mais perturbador ainda. Quando enfrentando inanição, após consumir toda a vegetação disponível, gafanhotos podem recorrer ao canibalismo ou até mesmo atacar materiais como couro, roupas e cabelo humano, essencialmente qualquer coisa orgânica. Os egípcios teriam sentido os insetos famintos roendo suas roupas enquanto ainda as vestiam, e talvez até mesmo atacando cabelos, peles ressecadas e unhas. 2. O mais nojento, a praga de vermes de Jó. Finalmente chegamos à praga número 2, possivelmente o castigo mais nojento registrado na Bíblia, descrito em Jó 7:5 e outros versículos do livro. Após Deus permitir que Satanás testasse Jó, este foi afligido com feridas dolorosas, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó 2:7. No entanto, é a descrição do próprio Jó de sua condição que revela o verdadeiro horror. Minha carne está vestida de vermes e pedaços de pó. Minha pele se fecha e supura novamente. Esta não era apenas uma doença de pele. Era uma infestação ativa de vermes vivos em seu corpo. A palavra hebraica rimá refere-se especificamente a larvas ou vermes que consomem carne em decomposição. A condição médica moderna mais próxima seria miíase, uma infestação parasitária onde larvas de moscas crescem dentro e se alimentam da carne viva. Para compreender o quão inconcebivelmente nojenta era esta condição, considere o processo. Moscas depositaram ovos nas feridas abertas de Jó. Estes ovos eclodiram em larvas que começaram a consumir seu tecido vivo. Conforme as larvas cresciam, criavam túneis sob sua pele, se movendo e alimentando ativamente. O texto sugere que este não foi um evento único, mas um ciclo contínuo. Minha pele se fecha e supura novamente, indicando que novas feridas constantemente formavam, abriam e se tornavam reinfestadas. O detalhe mais perturbador? Jó estava plenamente consciente dos vermes em seu corpo. Em Jó 7:4, ele descreve passar noites agonizantes, sugerindo que podia sentir os parasitas se movendo sob sua pele, especialmente à noite, quando estavam mais ativos.
Em casos severos de miíase, as vítimas frequentemente relatam sensações de movimento incessante, coceira insuportável e dor ardente conforme as larvas rasgam saudáveis tecidos vivos. Mais horripilante ainda, pessoas com miíase podem realmente ver os vermes se movendo sob a pele fina ou emergindo periodicamente para respirar. Algumas larvas precisam expor suas extremidades posteriores, onde estão seus espiráculos respiratórios, ao ar, criando a imagem perturbadora de pequenos pontos brancos emergindo e submergindo das feridas. O isolamento social de Jó teria exacerbado o horror. Sem tratamento médico moderno, onde os vermes seriam removidos cirurgicamente ou asfixiados com substâncias oclusivas, ele podia apenas raspar-se com um caco. Jó 2:8. Este método primitivo provavelmente removeria algumas larvas superficiais, mas esmagaria outras sob a pele, causando infecções secundárias ainda piores. O odor de tecido em decomposição e resíduos larvais teria sido tão repugnante que até seus amigos se sentaram com ele no chão por 7 dias e 7 noites, e ninguém lhe disse palavra alguma. Jó 2:13. Jó 17:14 contém talvez a linha mais perturbadora de todas quando ele diz ao verme, "Tu és meu pai", sugerindo que seu corpo havia se tornado tão completamente colonizado por estes parasitas que ele se via mais como um hospedeiro para vermes do que como um ser humano intacto. Esta condição continuou por meses, tornando-se a praga mais persistentemente nojenta registrada nas Escrituras. E assim, chegamos ao fim da nossa exploração das pragas mais nojentas enviadas por Deus segundo a Bíblia. É impressionante perceber como estes castigos divinos não eram apenas simbólicos ou espirituais. Eram manifestações físicas extremamente gráficas e viscerais do poder e julgamento de Deus. O que torna estas pragas particularmente fascinantes é como muitas delas exploram medos humanos universais. Infestações por insetos, doenças desfigurantes e a perda de controle sobre nosso ambiente e nossos próprios corpos. De certa forma, estas pragas serviam como poderosas metáforas vivas, demonstrações tangíveis de que rejeitar a autoridade divina leva ao caos e degradação. Também é interessante notar como muitas destas pragas têm contrapartes na natureza. Enxames de gafanhotos, epidemias e infestações de parasitas ainda ocorrem hoje, embora raramente na escala apocalíptica descrita na Bíblia. Isto nos lembra que estes relatos, embora possivelmente amplificados pela tradição oral, estão enraizados em fenômenos do mundo real que continuam a ameaçar sociedades humanas. Agora quero saber, qual destas pragas você achou mais perturbadora? Foi a infestação de vermes de Jó que eu avisei, ou alguma outra te impactou mais? Deixe sua opinião nos comentários. E se você tem estômago forte para mais conteúdo como este, não esqueça de se inscrever no canal Segredos Nojentos da Bíblia e ativar o sininho. Na próxima semana, vou revelar os 8 exorcismos mais brutais da história cristã. E acredite, tem rituais ali que fariam até essas pragas parecerem amenas. Clique no card que está aparecendo agora para assistir nosso vídeo sobre maldições mais brutais mencionadas na Bíblia. E compartilhe este vídeo com aquele seu amigo que acha que conhece todos os aspectos mais sombrios das Escrituras. Obrigado por assistir até o final, até o próximo vídeo e que Deus te abençoe e te livre de qualquer uma destas pragas nojentas.